Olá, seja bem-vinda à quarta e última aula da disciplina de práticas pedagógicas em matemática, olhar lógico matemático para o cotidiano. Na nossa aula de hoje, veremos a respeito de reconhecer a linguagem matemática e as suas especificidades. Ao longo da nossa disciplina, estamos abordando a linguagem matemática sob diversas óticas, olhando a linguagem enquanto uma matemática possui uma linguagem própria, carregada de símbolos, notações, e é importante para o nosso aluno que ele tenha contato com essas diferentes linguagens, que ele tenha conhecimento de como é a linguagem matemática. Então, agora, neste momento, nós vamos começar a nossa aula refletindo sobre o seguinte questionamento. De que modo a matemática está presente nas diferentes práticas sociais? Como ela se faz presente nas práticas sociais? Como nós podemos pensar sobre isso? E também sobre o seguinte questionamento: como o uso da linguagem interfere nas nossas vidas? Então, veja novamente aqui o foco para a linguagem. Como a linguagem matemática pode influenciar na nossa vida? Como a linguagem matemática influencia na vida dos nossos alunos? Como eles vão pensar a respeito disso, desse contato com a linguagem matemática, as relações que eles vão ter, as práticas sociais. Então, o foco da nossa aula será refletir sobre esses diversos aspectos relacionados à linguagem, às suas especificidades. Então, agora, vamos começar a nossa aula com o seguinte vídeo. Olá! Já estamos quase terminando nossos estudos de mais uma prática pedagógica. Isso quer dizer que chegou o momento de retomarmos os conceitos apresentados ao longo de nossos encontros e de reforçarmos os pontos mais importantes. Pensando em tudo que a gente viu até aqui, foi possível perceber qual é o maior objetivo dessa prática pedagógica? Reunindo todos os conceitos, podemos dizer que essas práticas visam não apenas estimular o pensamento lógico do aluno, mas também fazê-lo perceber a importância da linguagem matemática para a comunicação. Nesta unidade, você deve propor uma sequência de ações com o intuito de aprofundar uma discussão e motivar os alunos em seu processo de aprendizagem da matemática. Certamente, as práticas dos 5 vídeos anteriores desta disciplina auxiliaram você nesse processo. Por conta disso, logo iremos relembrar os trechos dessas aulas. Enquanto estiver revendo esses momentos, procure responder as seguintes questões. Os professores valorizam as práticas sociais? A atividade proposta auxilia os alunos a identificarem a presença da matemática no cotidiano? As interferências dos professores ajudam os alunos a conhecerem as etapas de resolução de problemas? Os professores esclarecem o que os alunos precisam aprender? As habilidades dos alunos para resolver problemas são bem exploradas? Com base nessas questões, acompanhe o trabalho que a professora Lilian desenvolve com a classe. Na primeira aula que vimos, a professora Lilian pediu aos alunos do 8º ano que analisassem notícias de jornal. E qual a importância de usar esse tipo de material em sala de aula? Um bom motivo é fazer com que o estudante perceba a utilização da linguagem matemática na comunicação cotidiana. Para isso, a professora começa com a leitura das notícias do jornal. Em seguida, ela pede que os alunos se organizem em grupos para criar textos que utilizem a linguagem matemática. Posteriormente, ela circula pela classe atendendo aos grupos. Por fim, a professora faz uma breve análise da produção dos textos. O assunto tratado com os alunos do 7º ano pela professora Lilian exemplificou bem uma maneira de auxiliar os alunos a enxergarem a linguagem lógico-matemática no cotidiano. Além do jornal, ela demonstra como os memes e a matemática podem ser trabalhados conjuntamente, tornando a aula muito mais dinâmica. Depois de retomar as aulas da professora Lilian, vamos relembrar as práticas adotadas pelo professor André.
Desde o início, o professor André é bastante claro com os alunos sobre suas intenções, explicando como seria a dinâmica das aulas. Dá para perceber que a divisão por grupos foi pensada previamente, estimulando a interação entre os jovens. Além disso, os estudantes se sentiram desafiados pela proposta, criando um ambiente bastante frutífero. Você conseguiu identificar o propósito das práticas pedagógicas nesses trechos que acabamos de ver? Com base nesses casos, agora você pode, por exemplo, produzir a sua própria sequência de ações para aplicar em sua sala de aula. Eu vou ficando por aqui, mas nós ainda temos mais um encontro. Até lá! A nossa aula de hoje, como foi comentado, tem um foco na linguagem, reconhecer as suas especificidades. E por meio de que acabamos de ver sobre as práticas da professora Lilian, do professor André, como eles utilizaram da linguagem matemática, qual foi a dinâmica da sua aula, valorizando assim o contato entre os alunos, a comunicação. Pensando nesses aspectos, no vídeo, nas questões que vão nortear a nossa aula, alguns conhecimentos prévios são necessários, então vamos conhecê-los. Concepção de aprendizagem, como o aluno aprende, como ele vai estar construindo o seu conhecimento. Concepções de ensino também, como nós podemos ensinar as diferentes práticas que podem ser adotadas e a linguagem matemática. Assunto esse que estamos discutindo ao longo da nossa disciplina, para ver a importância que tem a linguagem matemática na formação dos nossos alunos. Pensando a respeito disso, vamos conhecer agora a situação, o problema que vai nortear a nossa aula. Acompanhe. Após passar as férias em outra região, um aluno mostra para sua turma fotos que considerou interessante. Aqui ele tem uma placa promocional, escrito 3 quartos para alugar com suíte, 3 quartos pronto para morar. E essa informação, né, vai se repetindo. De alguns alunos riram, outros não entenderam a situação. Daí, diante dos risos, ao ler esses anúncios, a professora, ao ver as fotos, decidiu provocar uma reflexão para os alunos. Será que isso é matemática? Pensando no que nós acabamos de ver, o aluno trouxe fotos onde aparentemente ele estava utilizando-se de frações, 3 quartos. Mas será que do jeito que estava apresentado nessas fotos é matemática? Então é isso que a professora decidiu provocar os seus alunos, para ver o que eles vão falar, os argumentos que eles vão adotar com relação a isso. Pensando nessa situação apresentada na sala de aula dessa professora, alguns encaminhamentos a gente pode pensar em como ela pode adotar isso, trabalhar isso em sala. Então vamos agora conhecer o questionamento. Que sequência de ações poderiam ser executadas a fim de aprofundar essa discussão e motivar os alunos a aprenderem matemática? Como nós podemos fazer isso? Que sequência de ações que podem ser feitas para estimular essa discussão, para motivar? Pensando com relação a essa sequência de ações que vão ser adotadas, ao longo da nossa disciplina, vou abordar 3 pontos principais para ajudar a pensar a respeito dessa situação, a refletir sobre as possibilidades diversas que são apresentadas. Vamos conhecer os pontos. Primeiro, vamos discutir sobre a matemática e as práticas sociais, a aprendizagem matemática, como ela se dá, qual é a característica da aprendizagem matemática, e veremos também com relação à linguagem matemática, a importância dessa linguagem, de abordar ela em sala de aula. Então veja que sempre em algum momento das nossas aulas de práticas pedagógicas, nós buscamos olhar para a linguagem matemática, como eu comentei sobre diversos aspectos, vendo a importância, o que quer dizer uma linguagem matemática, como a gente pode abordar essa linguagem matemática em sala de aula. Então, todos esses aspectos envolvendo a linguagem é importante para a gente conhecer ela. Saber, como já foi dito em outras aulas, até mesmo no começo, a matemática possui uma linguagem própria. Então, o aluno tem que saber lidar com essa linguagem, conhecer essa linguagem e entender qual que é a sua importância, a especificidade dessa linguagem, o que ela traz para a sala de aula.
Como nós podemos pensar sobre isso? Então, esses pontos que vamos abordar na nossa aula de hoje auxiliará a pensar sobre as ações que podem ser tomadas para a discussão em sala de aula. Sobre, isso é matemática? Será que tudo que a gente vê que envolve número é matemática? E se não é matemática, por que ele está usando aquela situação ali? Então, são questões que a gente tem que pensar a respeito e tentar pensar assim, o que eu posso fazer para estimular essa conversa com nossos alunos? Mas por que trouxe essa situação? Ela é relevante para abordar em sala de aula. Como abordar essa situação? Ao pensar sobre isso, você pode dar uma condução diferente, analisar a situação sob um outro olhar. Será que você faria essa mesma pergunta da professora para discutir com os alunos? Porque a maioria estava rindo da situação que o aluno mostrou. Outros não estavam entendendo, mas o que será que ele quer dizer com isso? Esses 3/4 pronto para morar, 3/4 não sei o quê. O que quer dizer isso? É matemática? Então, a nossa aula será para pensar sobre isso, para refletir sobre essas ações. Então, neste momento, vamos discutir e refletir sobre o seguinte questionamento. Como as diferentes práticas sociais utilizam-se da matemática? Vamos pensar como prática social o comportamento aceito por determinado grupo. Então, no determinado grupo social, se tiver um comportamento aceito, nós vamos estar pensando numa prática social. São aquelas relações feitas em um grupo que são entendidas em sociedade. Então, pensando a respeito disso, nós vamos fazer uma discussão sobre a prática social, na qual eu trarei alguns autores para fundamentar, para ajudar na nossa discussão e ajudar a pensar sobre a importância da matemática na prática social dos nossos alunos, a analisar esses diferentes aspectos que nos apresentados na nossa sociedade de modo geral. Então, pensando a respeito disso, vamos ler a seguinte citação. A matemática, de acordo com Abreu, pode ser considerada uma prática social, dado que ela está envolta em ações cognitivas e que a cognição é uma construção individual do sujeito. Construção esta de caráter social e cultural, pois é mediada por questões sociais e culturais de um dado grupo social. Então, veja que nós temos um grupo social no qual o sujeito faz parte. Então, é necessário que um sujeito ele faça parte desse grupo social. Assim, a matemática é uma construção social e que, por sua vez, pode ser configurada como uma prática social. Então, veja que, de acordo com a autora, como vai ser considerada uma prática social? Porque a matemática pode ser considerada uma prática social? A matemática, por ser uma construção social, ela pode ser entendida como uma prática social também. Então, é interessante pensar sobre esses aspectos, ver essa possibilidade de analisar a matemática como uma prática social. Isso porque, de acordo com essa autora que acabamos de ver, ela traz por ser uma construção social. Uma construção onde um grupo social no que os nossos alunos estão inseridos, o que o indivíduo está inserido. Um grupo que tem as suas regras, tem as suas configurações próprias. Quando nós pensamos em vida em sociedade, tem muitas coisas que nós temos que pensar o que é aceito em sociedade, Aquelas regras que é apresentado em um determinado grupo social. Então, pensando também nesse aspecto de um grupo social, pensando na construção social, que a matemática ela foi construída historicamente para atender várias situações. A matemática faz presente em muitas situações também, mesmo que nós não estejamos olhando para aquela situação pensando em matemática, pode ter certeza que às vezes ela foi construída utilizando algum aspecto da matemática. Pensamos nesses aspectos da matemática quando a gente pensa no raciocínio lógico adotado. Esse olhar lógico, matemático, que podemos analisar o nosso cotidiano, que é o foco da nossa disciplina, o nome da nossa disciplina. Então, analisando essa ideia de uma construção social, vamos agora conhecer uma situação de um outro autor. Miguel justifica sua escolha em falar da matemática como prática social pelo fato de poder remeter essa prática como um cunho interdisciplinar.
Nesse cunho interdisciplinar, a matemática ela faz presente de diferentes formas em grupos sociais distintos, já que como a matemática, ela ocorre a partir de diferentes práticas sociais e não apenas de práticas escolares. Então, a matemática, ela não vai, você não vai estar recorrendo à matemática apenas na escola. A matemática, ela faz-se presente no nosso cotidiano, nas nossas práticas sociais, ela está inserida ali. Então, por isso que este autor, o Miguel, ele vê a matemática como uma prática social. É um outro olhar com relação também a por que ver a matemática como uma prática social. A autora inicial que eu trouxe a você vê por considerar a matemática como uma construção social. Esse já vê por essa questão interdisciplinar, por ela não estar inserida em um contexto social. Então, tem todos esses aspectos. Há autores que vão discutindo e que vão estar auxiliando a refletir sobre as ações que serão tomadas pela professora. Nós estamos nos colocando no lugar da professora e que ações que ela pode tomar para fomentar essa discussão sobre o que isso é matemática? Certo? Então, a gente tem que pensar sobre todas essas situações, refletir sobre isso. Dando continuidade, não há como desconsiderar a ordem social da matemática, visto que a sua prática se dá em diferentes contextos e situações, estando sempre associada a diferentes práticas sociais. Assim, é possível acatar a existência de diferentes matemáticas relacionadas a práticas sociais e culturais diversas. Nós podemos pensar nas diversas comunidades, podemos pensar nas comunidades que caracterizam por práticas profissionais, como a comunidade de cozinheiros ou cozinheiras, de professores, professoras, uma comunidade relacionada a uma região, a uma característica que sobressai. Então, há diversas comunidades, há diversas práticas sociais que devem ser levadas em conta no momento de refletir sobre essas situações, sobre a importância da matemática no contexto de uma prática social. Então, pensando nesses aspectos, vamos à continuidade. Miguel e Vilela, citados em Pompeu, afirmam que quando se trata de mobilização cultural para estudar práticas matemáticas, a matemática deixa de ser única e fechada a intervenções culturais e sociais. Então, a matemática é vista como um aspecto da atividade humana, que realiza com base num conjunto de práticas sociais. Então, aqui a gente está vendo a matemática como uma atividade humana. Ela não é uma disciplina, uma ciência, uma área do conhecimento fechada, que não tem contato com outras situações. É isso que foi dito. Eu trouxe aqui o aspecto de falar matemática como ciência, pois alguns consideram como ciência, outros não. Isso é alguns aspectos de discussão filosófico, epistemológico, a respeito do termo matemática. Ele é uma ciência, não é uma ciência? O que caracteriza ser uma ciência? Então, é uma área do conhecimento, que ela não é fechada à intervenção cultural e social. Pensando historicamente, a gente vê a matemática que ela teve várias mudanças ao longo da história. Algumas situações teve um outro contexto que contribuiu para reformular alguns pensamentos. Pensando sobre isso, a ideia de reconstrução é até mesmo umas geometrias. Antes tínhamos uma geometria que era dita como aceita, a geometria euclidiana, e com o passar do tempo foram vistas outras geometrias que não satisfaziam alguns postulados, as geometrias não euclidianas. Então, tem uma outra característica. Então, foi surgindo, foi se analisando e vendo muitos aspectos que podem ser satisfeitos ou não nesse sentido. Então, pensando também ainda sobre isso, vejamos ainda um outro aspecto. A vinculação do conhecimento matemático a diferentes práticas sociais possibilita o enriquecimento de momentos de aprendizagem por meio de experiências práticas, em práticas sociais distintas, vivenciadas pelos sujeitos escolares, vivenciando que a matemática traz consigo diversos sentidos, uma vez que é uma ferramenta de diferentes práticas de aprendizagem.
Então, aqui nesse momento, nós podemos ver e entender essa vinculação do conhecimento matemático nas diferentes práticas sociais. E isso é interessante quando a gente pensa nessas questões. Que a matemática ela tem uma característica na nossa prática social, de acordo com aquele grupo, e levar isso para a sala de aula também é enriquecedor. É importante pensar sobre isso, analisar, refletir sobre. Como já comentei na nossa aula passada, as palavras refletir, pensar, é chave. Eu sempre fico repetindo-as porque é importante, mesmo que nós façamos esse movimento, que façamos essa reflexão. Porque no momento quando a gente pensa numa prática, a gente tem que pensar: como eu vou fazer tal coisa? De que modo eu vou fazer tal coisa? Quando a gente está refletindo sobre diversas possibilidades. Vamos estar pensando no contexto que nosso aluno está inserido, na prática social em que ele vivencia, que é diversas práticas sociais, e também pensar nessas possibilidades, pensar em como isso vai interferir em nossa aula. Tem interferência na nossa aula, essas práticas sociais? Em que sentido elas interferem? Então, dando continuidade à nossa discussão, os objetivos do processo de ensino e aprendizagem na matemática na escola devem ser claros, com o intuito de auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico e abstrato do aluno. Assim, a matemática não deve ser desvinculada de sentido, mas estar de acordo com cada atividade a que ela se torna útil e as necessidades de cada sujeito que a utiliza como ferramenta social. Se formos pensar nos diversos grupos sociais que podem valer-se da matemática de diferentes formas, a gente entende a matemática como essa ferramenta social. Ela não é algo aplicado apenas na escola, que o aluno vê lá na sala de aula aquele monte de conceitos importantes que nós falamos para eles: é importante isso, aquilo. Só que às vezes eles não veem essa importância, eles não sabem que eles fazem uso da matemática no seu cotidiano. Ou até saibam, mas não têm essa ideia de refletir sobre a importância da matemática, enquanto ela é uma ferramenta social que o nosso aluno pode recorrer para resolver diversas situações. E é interessante analisar a matemática sobre esse aspecto, enquanto uma ferramenta social, pensar sobre isso. Então, voltando ao slide, aqui pensar na matemática que ela não deve ser desvinculada de sentido. Aqui a gente tem que sempre pensar nesse aspecto. Não podemos ver a matemática, deixar ela, principalmente no processo de ensino e aprendizagem, olhar e deixar a matemática sem sentido para o nosso aluno. Ele precisa entender alguns porquês, pensando sempre que a matemática às vezes justifica pela própria matemática. É interessante você ter isso em mente, que nem sempre há um contexto interdisciplinar para justificar uma situação. Ou se há, ele é muito complexo, então dependendo da sala que nós estamos trabalhando, do ano que nós estamos lecionando, não é possível recorrer a alguns conceitos. Então é importante que você saiba isso, que esse sentido ele vai sendo construído com os alunos, que é importante que a matemática não seja desvinculada de sentido. Então, sempre pensando, refletindo sobre esses aspectos, vamos estar conduzindo assim a nossa discussão, a como a matemática ela é importante e como ela pode ser utilizada naquela discussão apresentada. Então, dando continuidade. O aluno, entendido como sujeito social, leva contribuições únicas e enriquecedoras para os diferentes contextos que participa. Contribuições que aludem à relevância de cada sujeito no processo de aprender. Então, a gente vê aqui que ele é um sujeito social, nosso aluno. Ele está inserido em um grupo, em um certo contexto, e isso é enriquecedor para nossas aulas, contribui muito para quando temos essas discussões em sala de aula, abrir essas possibilidades para a sala de aula, para que ele possa trazer essas suas diferentes práticas para a sala de aula, diferentes modos de ver a matemática, e vendo ele sempre como um sujeito social, analisando essa situação, pensando e refletindo sobre isso.
Então é importante que você veja isso na matemática, veja ela como uma prática social, entenda o nosso aluno como sendo um sujeito social que está inserido num grupo e ao abrir a possibilidade, ao deixar que tenha essas possibilidades de discussão em sala de aula, torna ainda mais enriquecedora nossas aulas. Ela vai trazer um outro aspecto que é interessante a gente analisar, avaliar as possibilidades. Muitas vezes, quando a gente está dando aula, alguns alunos falam umas coisas sem sentidos, que não condizem com o que nós estamos abordando, mas às vezes alguma coisa ou outra você pode explorar em sala de aula. Por que não abrir a possibilidade dele trazer essas situações que ele vivencia, esse olhar dele que ele tem com relação à sua vivência? Então, pensando nesses aspectos, analisando todos esses sentidos que nós temos que pensar sobre, sempre coloque você como professor, como é importante você deixar que o aluno ele tenha essa possibilidade de falar, que ele sinta-se à vontade de se colocar a opinião dele, para você abordar e ver assim, dando um sentido à matemática maior também. Nós temos que, como foi comentado, os diferentes grupos que os nossos alunos são inseridos, o porquê a matemática pode ser entendida como uma prática social, em que aspecto ela é considerada também. Trouxe alguns autores para discutirmos essa situação, refletir sobre. Sempre é importante que pensamos nisso, avaliamos as possibilidades, diversas possibilidades que são nos mostradas em sala de aula, que vai estar cada vez mais contribuindo para que o nosso aluno tenha uma aprendizagem com significado, que ele entenda o que está acontecendo ali, que com relação à aprendizagem é complicado, a gente sempre só vê indícios, nós não podemos afirmar com certeza que aquele aluno aprendeu a fazer tal situação. Vamos pensar que ele aprendeu a resolver uma fórmula resolutiva do segundo grau adequadamente. Ele sabe fazer perfeitamente, ele aprendeu aquilo. A gente não pode com certeza afirmar isso. A gente tem indícios ali do registro escrito que ele apresentou, da sua fala, mas na aprendizagem a gente não tem acesso. É algo do sujeito. Mas tudo que nós fazemos em sala de aula é com vistas a isso. É com vistas a promover uma aprendizagem com significado. Que o aluno veja a matemática na toda sua potencialidade, que ele consiga entender isso, analisando e verificando essas diferentes especificidades que a matemática traz para nós. Então, nós, enquanto professores, é importante sempre a gente avaliar todas as possibilidades, analisar e pensar assim, o que eu posso fazer aqui, né? Como eu vou discutir essa situação com o meu aluno? Como eu vou explorar uma situação? E às vezes você trazer aquela situação 3/4. O que quer dizer isso? Será que a gente pode pedir para o aluno fazer uma pesquisa? Ele analisar a matemática vista em muitas situações? Como eu vou saber que é matemática? Uma discussão também interessante que poderia ser feita. O que é matemática para você? É pensar, ele vai entender e começar a comentar o que ele entende por matemática. Será que ele vê a matemática como? Com um aspecto mais formalista, um aspecto mais carregado de números, ou um pensamento, o matemático como um todo, uma área do conhecimento com características próprias, que ela tem uma linguagem própria, como já foi comentado. E isso é importante levarmos em conta, principalmente quando pensamos nas práticas sociais. Então, nesse momento, eu quero que você reflita sobre o seguinte questionamento. Em seu cotidiano, você consegue ver a relação entre as diferentes práticas sociais e a matemática escolar? Reflita por um momento sobre isso. Pense, você consegue ver essas possibilidades? Então, vou deixar você refletindo sobre e logo retorno.
quando nós pensamos nas diferentes práticas sociais e a matemática escolar suas relações, nós podemos trazer muitas situações que são abordadas, utilizadas, que utilizam da matemática enquanto uma ferramenta social para a sala de aula. Pode ser que esse movimento de trazer essas discussões para a sala motivem ainda mais nossos alunos, estimulem eles a estudarem matemática, a verem a matemática com outro olhar, uma possibilidade de reconhecer ela como uma ferramenta social. Que ela está presente na nossa prática, que ela está presente em diversas situações e que diversas pessoas, em diversos contextos, podem valer-se da matemática de diferentes formas. A matemática está ali, só que pensamos como usar a matemática, né? De que modo nós podemos relacionar a matemática escolar com as práticas sociais. Ter esse olhar também é importante para nós enquanto professores, porque a gente vai estar pensando o que eu posso explorar de determinada prática social na minha aula. Como analisar a matemática nesse contexto. Então, sempre a gente tem que pensar sobre essas situações, avaliar as possibilidades e verificar. É possível? O que vai contribuir para a minha aula eu fazer isso? Aqui nós estamos numa disciplina de práticas pedagógicas. Então, nós temos o foco nosso é discutir possibilidades. Veja, são possibilidades para ver uma situação, analisar e discutir. Então, aqui é um momento para você colocar mesmo as ideias que você pode ter, ver a sua prática. Ainda enquanto futuro professor, você pode pensar o que eu posso fazer para o meu aluno. Olhar os seus professores de matemática lá na educação básica, no ensino fundamental, nos anos finais e no ensino médio. Como eram os seus professores? O que você quer trazer de bom deles para as suas aulas? Como pensar sobre essas situações também. Então é interessante pensarmos a respeito disso. Agora vamos discutir na nossa aula aspectos relacionados à aprendizagem matemática. Para tanto, vamos conhecer o seguinte questionamento. É importante para um professor ou professora de matemática conhecer aspectos relacionados à aprendizagem? Será que é importante para nós pensarmos sobre a aprendizagem matemática? Nós, professores de matemática, como é importante saber esses aspectos? Você, ao longo do curso, teve contato com algumas concepções de aprendizagem. É importante também que possamos refletir sobre isso. Então, muitos aspectos que eu vou discutir aqui nesse momento da nossa aula, pode ser que você faça relação com outros já vivenciados em algum momento aqui do curso. Então, é importante que você veja isso para enriquecer o seu conhecimento, enriquecer as possibilidades que você pode estar explorando em sala de aula. Então, acompanhe. A relacionada natureza da aprendizagem é consagrada à proposição de que se constrói o conhecimento complexo a partir de experiências. Lembram-se lá na nossa primeira aula, quando falamos sobre conhecimentos científicos e os conhecimentos cotidianos? Que os conhecimentos cotidianos são utilizados muitas vezes como os conhecimentos prévios para auxiliar na construção dos conhecimentos científicos. Quando nós pensamos nesses conhecimentos cotidianos, podemos remeter à ideia de experiências vivenciadas pelos nossos alunos. Então, voltando ao quadro. Pois os esquemas mentais são construídos uma hierarquia cada vez mais complexa, sendo a aprendizagem entendida como ativa, volativa, ou seja, resulta da vontade do aluno em aprender, e mediada, interna e socialmente. Então, quando pensamos na aprendizagem, é importante termos isso em mente, que é necessário que o nosso aluno se proponha a aprender. Ele tem que estar ali com vontade, motivado, para ele que possa, sim, estar tendo uma aprendizagem significativa. Como a gente pode ver pelo que foi trazido aqui nessa citação, a aprendizagem ela pode ser pensada numa hierarquia de esquemas cada vez mais complexos. A questão da complexidade também é inerente ao sujeito, né? O que eu posso entender como complexo pode não ser complexo para outro. Então, pensando sempre sobre esses aspectos, é interessante a gente refletir sobre a aprendizagem. Então, dando continuidade.
O conhecimento escolar construído pelo sujeito usa formas significativas próprias, a partir do estabelecimento de elos significativos entre o novo material e elementos presentes na estrutura cognitiva. Vem aqui novamente a ideia dos conhecimentos prévios. A ideia de que nossos alunos, para construir um novo conhecimento, fará uso de conhecimentos que ele já tem. Ele usará aqueles conhecimentos que ele já tem para, assim, construir novos. Então, acabei reforçando o que eu acabei de comentar. Então, como a gente pensa nessa construção da aprendizagem, na construção de novos conhecimentos, sempre nós temos que ter em mente essa situação, que os nossos alunos vão valer-se dessas experiências. Eles vão ter contato com aquelas situações por eles vivenciadas em algum momento. Lembra no momento que pode pensar assim, o conhecimento científico é construído com base também em conhecimentos prévios, os conhecimentos cotidianos, ou ainda com outros conhecimentos científicos, mas que esses foram resultados de conhecimentos cotidianos. Então, mesmo que o aluno ele vá fazendo, é necessário que ele veja esse é aquele primeiro contato com a matemática. O primeiro contato que ele tem com a matemática desde o momento que ele nasce. Com o que ele vai tendo os diversos sentidos, diversas situações que nós pensamos no pensamento matemático em si. Que não é apenas fazer contas, ter contato com números, isso e aquilo. O raciocínio lógico que é construído, dentre outras situações, podemos pensar com relação à aprendizagem. Sempre pensando que para um novo conteúdo é necessário recorrer a um conceito já existente na nossa mente. Então, assim, a nossa discussão ela vai caminhando para esse entendimento do que está acontecendo internamente, como a gente pode pensar sobre isso. Então, vamos aos slides. A aprendizagem é um processo que envolve esferas cognitivas, afetiva e motora, e pode ser inferida a partir de mudanças relativamente permanentes no comportamento, resultantes da prática. Quando nós pensamos em esferas cognitiva, afetiva e motora, nós podemos pensar no corpo como um todo. A parte afetiva, o que a gente pode entender como afetiva? Será que é carinho? O que é isso e aquilo? Mas o afetivo é você ter um olhar outro para o sujeito. Como você vai abordar aquele conhecimento? Não pensar no afetivo apenas como um contato, alguma coisa. O afetivo no modo mais geral mesmo. O aspecto cognitivo, no aspecto que nós podemos pensar com relação à mente, aspecto motor também. Então, é uma esfera que vai estar envolvendo vários aspectos. Estão dando continuidade nos slides. Porém, essas mudanças não podem ser confundidas com as mudanças causadas pela maturação biológica. Quando pensamos na maturação biológica, nós podemos pensar no desenvolvimento do nosso corpo. É maturação biológica. Então, ele está tendo desenvolvimento morfológico, fisiológico, todos aqueles desenvolvimentos envolvidos no corpo humano. Então, é maturação biológica. Então, dando continuidade. Ou pela atuação de fatores externos, como drogas e a fadiga. Então, a aprendizagem ela não pode ser entendida com essas mudanças que exigem nessas esferas cognitivas, afetivas e motoras, confundida com esse aspecto de desenvolvimento biológico nosso e também com aspectos relacionados a situações que podem causar algum distúrbio, alguns fatores externos, né, como ele fala, o uso de drogas, a fadiga. Então, há diversos fatores que vão estar influindo, mas a gente não pode pensar nessa mudança da aprendizagem como esses fatores. De acordo com essa autora, que ela traz essa discussão a respeito da aprendizagem matemática, como a gente pode estar refletindo sobre ela. Então, dando continuidade nos slides. A solução de problemas é entendida como uma forma complexa de combinação dos mecanismos cognitivos disponibilizados a partir do momento em que o sujeito se depara com uma situação para a qual precisa buscar alternativas de solução.
Então, aqui a gente pode ver uma possibilidade. A gente não está falando das esferas cognitivas. Como mobilizar essas esferas cognitivas? Nós podemos pensar agora na solução de problemas matemáticos. Analisar que a resolução de um problema matemático vai estar contribuindo para ter esse desenvolvimento, desse momento que vai estar possibilitando o desenvolvimento cognitivo do nosso aluno, porque ele vai estar mobilizando aspectos diferenciados que façam isso. Ele vai estar buscando solução, ele tem que buscar alternativas diferentes, tem que recorrer a conhecimentos diferentes, às vezes conhecimentos prévios que ele já tem, ou ainda construir novos conhecimentos para conseguir resolver um problema. E que quando a gente pensa nesse aspecto, a gente pode remeter à ideia da resolução de problemas, a investigação matemática, a modelagem matemática também, mas a resolução de problemas em específico, ela parte de um problema no início da aula, e a partir daquela situação o aluno vai sendo utilizar conceitos que ele já tem, ou ainda é necessário pensar sobre outros conceitos. Aí o professor vem mediando o conteúdo, apresentando para ele novos aspectos, mas ele está ali fazendo um papel diferente, está buscando alternativas para a solução, vendo os diferentes caminhos que ele pode adotar. Então, estou recorrendo aqui a aspectos das nossas aulas anteriores. Quando pensamos nos diferentes caminhos, nós podemos pensar assim: o mesmo problema você pode resolver de um jeito, seguir uma linha de raciocínio diferente do que a minha, do que eu propus inicialmente. Às vezes eu gosto de fazer uma resolução bem detalhada, às vezes não. Às vezes eu sigo um caminho diferente, mas que vai chegar no mesmo resultado. Mas esse caminho diferente, nós temos que pensar que não é qualquer caminho, é um caminho lógico. Não é qualquer coisa que vai ser aceita como uma alternativa para resolver um problema. Tem que considerar tudo. Tem que considerar tudo, desde que aquele raciocínio tenha um fundamento lógico ali. Não seja, às vezes, forçar a barra, porque os alunos, às vezes, quando eles não conseguem chegar no resultado, o que eles fazem? Eles vão forçando tudo de quanto é jeito até chegar no resultado pretendido. Seguir um outro caminho, pode ter seguido, mas aí ele deu um jeito para conseguir chegar naquele resultado. E isso está correto? Depende, você tem que analisar. Por isso que o ato de corrigir de uma situação, um problema, é importante você estar bem aberto aos diversos caminhos, mas sempre olhar com criticidade e verificar se aquilo tem sentido. Ou é apenas uma forçação de barra do nosso aluno para chegar na resposta que ele queria. Que eles fazem isso, nós sabemos, nós já fomos alunos uma vez, a gente tenta sempre acabando chegar a algum resultado final. Então a gente faz algumas coisas para chegar nesse resultado. Então, voltando ao quadro, para que os estudantes construam formas eficazes de trabalhar com problemas e atinjam o domínio das tarefas inerentes às disciplinas, faz-se necessário que, desde o ingresso na escola, sejam levados a trabalhar com problemas desafiadores, que os levem ao desenvolvimento de um pensamento flexível e produtivo na solução de problemas de diferentes tipos. Então veja que é importante a gente não sempre trabalhar com aquelas mesmas coisas. Resolva a equação, faça tal coisa, arme e efetue. É importante fazer isso, é importante. Mas também é importante que não façamos só isso. É importante que seja levado para a sala de aula situações, problemas que seja desafiadora, que faça com que o nosso aluno pense de diferentes formas, busque alternativas, né? Vai analisando um monte de conjecturas, verifique se aquilo dá certo, faça hipóteses. É interessante que desde sempre ele tenha esse contato. Como eu comentei, é importante não sempre ficar na mesma coisa, porque senão fica monótono a nossa aula. Fica aquela aula enfadonha, chata, que sempre é a mesma coisa, não muda. O professor usa aquele caderninho mais amarelo, antigo, porque a gente acaba acostumando com algumas coisas, mas é bom a gente sempre estar aberto às novas possibilidades. E possibilitar isso aos nossos alunos, possibilitar que eles tenham acesso a coisas diferentes, ao uso de alguma metodologia diferenciada, para que possa recorrer a um problema desafiador, que vai
ser interessante para ele buscar alternativas, né? Que ele não vai seguir um caminho, ele vai estar refletindo, analisando o seu conhecimento, vendo que ele pode ser utilizado para resolver essa questão. Então, voltando ao quadro. As habilidades são entendidas como estruturas mentais complexas que constituem uma síntese das propriedades e qualidades da mente. Logo, incluem diversos aspectos do desenvolvimento para a execução adequada de uma atividade. Então, aqui nós temos que pensar nessas habilidades como estruturas mentais complexas. Então, é importante ter este olhar com relação à aprendizagem. Ainda assim, dando continuidade à nossa discussão no quadro, de acordo com Brito, as habilidades matemáticas apresentam alguns componentes, como a habilidade de pensar logicamente, a habilidade de generalizar. Nessa habilidade de generalizar, nós podemos pensar em conteúdos matemáticos, relações e operações, e a habilidade de sintetizar, resumir, pensar através de estruturas reduzidas. Então, veja essas possibilidades com relação às habilidades matemáticas envoltas na aprendizagem, né, nas questões da construção da aprendizagem. Então, agora eu quero que você reflita um momento sobre o seguinte questionamento. Você já havia pensado sobre a importância de conhecer aspectos relacionados à aprendizagem matemática? Você já tinha pensado sobre isso? Então, é isso que eu quero que você pense durante um momento. Então, refletir sobre esses aspectos relacionados à aprendizagem é importante. É importante você pensar sobre isso também e ver né, que é necessário que você entenda como acontece a aprendizagem, que é importante você ter esses aspectos, verificar as habilidades necessárias para o nosso aluno. Enquanto professores, nós vemos o processo de ensino, mas a gente visa a aprendizagem do aluno. Por isso que é um processo de ensino e aprendizagem. Muitos apontam como processos ensino e aprendizagem juntos, separado, depende da sua concepção. Mas nós, enquanto professores, a gente sempre busca ensinar de acordo para que nossos alunos aprendam. Então, refletir sobre isso também é importante. Então, dando continuidade à nossa aula, vamos abordar a linguagem. Mas eu quero que você pense sobre o seguinte questionamento. Como a linguagem matemática influencia o ensino da matemática? Essa discussão está sendo levantada desde a nossa primeira aula sobre alguns aspectos da linguagem matemática. Aqui, nós vamos sistematizar o que nós vimos, vamos conversar a respeito, vou apresentar para você esse olhar da matemática para o ensino da matemática, no que ela vai estar contribuindo. Quando pensamos na linguagem matemática, nós podemos pensar em alguns aspectos. Acompanhe. De acordo com o Zisky, a linguagem matemática assume diversos componentes. Ela pode apresentar-se na linguagem oral, na linguagem escrita, na linguagem pictórica. Quando nós pensamos na linguagem pictórica, pensamos em gráficos, diagramas, barras de Cousser ou desenho. Então, aqui a gente vê as diversas componentes da linguagem matemática. A linguagem matemática não faz-se presente apenas na sua forma escrita. Ela também está na forma oral e na forma pictórica. Esses aspectos, essas componentes da linguagem, a gente já está discutindo, então a gente vai estar dando um outro olhar sobre esses assuntos, visando a discussão da professora. O que foi proposto a nós? Foi proposto analisar e ajudar a fomentar uma discussão sobre isso é matemática?
com relação ao uso de números. Então, no quadro, na aula, o professor e os alunos desempenham papéis diferenciados, para os quais contribuem formas de agir deliberadas, que variam consoante o modelo de ensino e aprendizagem preferido. As tarefas propostas influenciam e são influenciadas pela linguagem da aula. As tarefas, quando a gente pensa em estar apresentando uma tarefa para nossos alunos, eles devem estar familiarizados com aquela linguagem. É necessário que sempre retomamos alguns aspectos da linguagem matemática, abordamos aquilo, mostrando para ele o que quer dizer esse símbolo, para ele entender o que está sendo proposto. Ou se você propõe uma atividade para iniciar um conteúdo, uma tarefa, um problema, você tem que apresentar alguns aspectos para que ele tenha contato e que ele entenda o que está sendo dito ali. Porque não adianta nada você apresentar uma situação e o aluno não sabe o que quer dizer aquele determinado símbolo matemático. Então é importante pensar sobre isso também, ele tentar, a linguagem vai estar influenciando nesse aspecto. Então, dando continuidade, a avaliação, pela sua importância, merece-nos uma referência particular. A linguagem é central no processo avaliativo, tanto na vertente escrita quanto na vertente oral. Então, aqui a avaliação, nós temos que pensar nela não apenas como uma avaliação escrita, uma prova escrita. A avaliação é um processo que envolve diversas formas de avaliar. Você vai estar avaliando pela prova escrita, avaliando às vezes por uma atividade que o aluno faça, você está avaliando por meio da participação. Então, aqui a gente tem que olhar a avaliação nesse aspecto da linguagem, não vendo somente no seu aspecto escrito, mas temos que olhar também no aspecto oral. Por meio da linguagem, da comunicação, é possível avaliar e verificar as dificuldades dos nossos alunos. Assunto esse já retratado nas nossas aulas. Então, veja que aqui a gente traz uma discussão sobre essa ótica diferenciada. Buscamos pensar na linguagem matemática, na sua importância no ensino, no que ele vai estar influenciando. Então, veja a avaliação. Só quando fala avaliação, a gente pensa em prova escrita. A avaliação não é só uma prova escrita, certo? É um processo que envolve diversos instrumentos. Então, no momento de avaliar, nós temos que pensar que instrumentos eu posso usar. Portfólio, seminário. Temos que explorar as potencialidades dos nossos alunos. Tem alunos que se dão melhor numa prova escrita, outros numa prova oral. Então, há diversas possibilidades que devem ser levadas em conta no momento da aula. E veja que a linguagem vai estar sendo importante nesse momento. Então, nos slides, a qualidade do trabalho desenvolvido por uma turma e, consequentemente, o tipo de linguagem e qualidade da comunicação depende em grande medida da forma como o professor organiza as situações de ensino e aprendizagem, da forma como organiza o trabalho dos alunos, de como os orienta e das tarefas que apresenta. Então, grande parte do trabalho é o professor. Nós, enquanto professores, temos esse papel fundamental. Nós vamos estar ali no momento mediano o conhecimento, fazendo com que o nosso aluno construa com significado o que nós estamos propondo a ele, e a nossa linguagem, ela reflete nisso. Seja a linguagem materna, a linguagem matemática. É importante termos esse cuidado. É sempre pensar como eu vou abordar tal assunto. Meu aluno já conhece isso? Será que ele já vivenciou alguma situação que utilizou-se desse conceito? Como ele fez essa situação? Como nós podemos pensar sobre isso? Então, veja como o papel do professor é importante na sala de aula, pensando na linguagem matemática, pensando nas suas diferentes componentes que podem surgir. A escrita, a oral e a pictórica. A matemática, ela está ali, ela tem essa linguagem própria dela, mas ela se faz presente na linguagem oral. A gente usa a linguagem materna para expressar a linguagem matemática também, no momento da fala, da comunicação.
Então, sempre esses aspectos devem ser levados em conta nesse momento das aulas nossas, enquanto nós professores devemos pensar sobre isso sempre. O que é importante para o meu aluno? O que eu devo pensar para melhorar a aprendizagem? Que situações eu posso estar recorrendo para trabalhar em sala de aula? Então, todas essas questões são levadas por nós, né, no nosso momento de prática. Enquanto você estiver em sala de aula, você pode em algum momento lembrar assim, olha, a professora Mariane um dia comentou mesmo sobre isso, sobre essa importância de estar falando a linguagem, mostrando para o nosso aluno, dizendo o que significa aquele símbolo, sempre comentando, utilizando uma linguagem adequada, de acordo com o seu público. Como já comentei em aulas anteriores, não tem como você falar com um aluno de 11 anos de idade do mesmo modo que você falaria com um aluno de 18 anos ou até mesmo 14 anos. A linguagem diferente muda. Então, aqui eu estou falando da educação básica, às vezes no ensino superior. Então, a nossa linguagem ela tem que ter esse cuidado. Nós temos, enquanto professores, este papel fundamental na questão de ensino. Somos nós que pensamos no que vai ser realizado. Que caminhos iremos conduzir sobre as diversas situações que surgem em sala de aula. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Em nenhum momento você deve deixar isso de lado, deixar de refletir sobre essas situações. Então, veja novamente as palavras que eu sempre falo: pensar, refletir, avaliar. Porque você, enquanto professor, tem que sempre refletir sobre a sua prática. Você tem que pensar: o que eu vou fazer agora? Eu fiz tal coisa, o que eu posso fazer? Como eu faço isso? É importante você ter sempre isso em mente. Pensar sempre sobre essas situações. Não deixar de lado esses momentos de reflexão. É importante para você, isso enquanto professor. Pensando sempre nessas possibilidades. Então, agora, eu quero que você analise a seguinte situação. Cite exemplos de como a linguagem matemática, em seu componente oral, pode prejudicar a aprendizagem matemática. Pense aí agora. Que situações da componente oral da linguagem pode estar prejudicando a aprendizagem do aluno? Como a gente pode fazer isso? Então, reflita sobre esse questionamento, busque lembrar de experiências sua enquanto aluno e até mesmo como futuro professor. Pense nesses componentes na componente oral da linguagem matemática que pode estar prejudicando a aprendizagem do aluno. Quando pensamos no componente oral da linguagem matemática, que pode estar prejudicando a aprendizagem, é no sentido, às vezes, de uma linguagem muito rebuscada, ou carregar um formalismo muito denso. E sempre a gente tem que analisar o nosso público, pensar em qual aluno eu estou trabalhando, como eu vou abordar a linguagem matemática para aquele aluno. Será que eu posso trazer todos aqueles símbolos de cara para um aluno meu lá do 6º ano? Será que é importante eu fazer isso? Então é importante a gente ver esse aspecto da linguagem oral, o como ela influencia
não só que a gente possa avaliar também o aluno, mas também nós, enquanto professores, é importante avaliarmos a nossa linguagem, como a gente aborda a linguagem matemática nessa componente oral, como nós estamos abordando isso. Senão a gente pode estar acabando prejudicando a construção da aprendizagem do nosso aluno. Pensando sempre sobre isso, refletindo sobre esses aspectos, agora nós já podemos pensar no modo de resolver a situação proposta. Lembra lá na situação no início da nossa aula, que a professora propôs para o aluno, isso é matemática? Perguntando a respeito de algumas imagens que o aluno trouxe. Então vamos ao quadro. Não existe somente uma forma de conduzir a situação apresentada, ou seja, pensar em uma sequência de ações que poderiam ser executadas a fim de aprofundar a discussão proposta e motivar os alunos a aprender matemática. Você já está caminhando para a última aula da prática pedagógica, da nossa disciplina. Você já tem condição, como já foi comentado no início, de montar uma sequência de situações, de ações que podem ser abordadas. Você sempre foi possível fazer isso. Agora você tem alguma base a mais que vai estar permitindo uma discussão outra, analisando essas possibilidades. Então, sempre que eu trago aqui resolvendo a situação, a gente tem que pensar que existem diversas possibilidades para resolver. Trouxe aqui a você alguns referenciais para fomentar a nossa discussão e podemos pensar em como fazer isso, como ajudar essa professora na questão da discussão das atividades em sala de aula. Então, continuando os slides. Cada situação, cada contexto, cada momento exige uma tomada de decisão diferente, mesmo que o problema seja idêntico. Então é importante você sempre ter isso em mente, pensar sobre essas diferentes situações que podem surgir, diferentes resoluções que você pode ter para uma situação parecida. Como eu comentei, trouxe alguns referenciais que nos auxiliaram a pensar sobre a situação problema. Acompanhe. Nós vimos a respeito da matemática e as práticas sociais. A matemática ela pode ser entendida como uma prática social. Vimos também aspectos relacionados à aprendizagem matemática, que é importante nós, enquanto professores de matemática, conhecermos aspectos relacionados à aprendizagem, que ela é construída com aspectos cada vez mais complexos, como podemos resolver essas situações e que a resolução de problemas contribui para a aprendizagem, porque ele vai estar buscando alternativas diferenciadas, mobilizando conhecimentos, né, que vai estar contribuindo assim para a aprendizagem. Então a gente tem que pensar também em todo esse aspecto relacionado à aprendizagem. E por fim, vimos a linguagem matemática. A linguagem matemática permeou todas as nossas discussões ao longo da disciplina. Sempre recorremos à linguagem matemática para discutirmos alguns aspectos. Hoje, vimos as especificidades e olhamos a linguagem matemática nas suas diferentes componentes: oral, a escrita, a pictórica. A linguagem matemática, como ela pode estar influenciando nas discussões em sala de aula, pode até mesmo prejudicar a aprendizagem do nosso aluno. A nossa linguagem matemática, enquanto professores, pode prejudicar a aprendizagem, pode estar prejudicando o ensino do nosso aluno. Então, todas as situações que eu trouxe aqui foi para discutir aquela situação apresentada. Isso é matemática? Se fôssemos analisar aquele contexto, o que foi trazido para a sala de aula não é matemática. Ele utilizou um número, a sonoridade dele, 3/4. Então quer dizer que é uma casa que tem 3 quartos para alugar um apartamento. Você já deve ter visto em algumas situações pessoas que usam um número para fazer, às vezes, uma loja. Ou até mesmo um bar. Já presenciei que é bar do Milton, colocou o Mil e o Tom na frente. Ali é matemática? Não, não é. Ele está utilizando ali o recurso da matemática, mas ali não é matemática. Então a professora poderia abordar diversos aspectos da linguagem matemática, aspectos relacionados à prática social, visando a aprendizagem, visando que ele veja que aquilo lá não é matemática. Que aquilo é um recurso utilizado, utiliza-se números, mas estão valendo da situação ali, da
sonoridade da palavra. Então agora eu quero que você reflita sobre o seguinte questionamento. Que sequência de ações você executaria a fim de aprofundar a discussão proposta pela professora ao ver as fotos e motivar os alunos a aprender matemática? E você? Reflita sobre isso. Que ações você utilizaria para estar aprofundando essa discussão? Isso é matemática? Então vou dar um tempo para que você reflita sobre isso e logo retorno. Quando a gente pensa sobre as diferentes ações para conduzir a discussão, é importante a gente pensar assim, como eu posso fazer isso? De que forma eu, enquanto professora, posso discutir fomentar cada vez mais uma discussão? É interessante quando a gente pensa sobre isso, sempre pensar em questionamentos possíveis que podem ser realizados com as discussões na sala de aula. Não apresentar a resposta pronta e acabada. Não dizer, isso não é matemática não, abandona isso. Não, vamos discutir, vamos levar os nossos alunos a ser alunos participativos, a terem um senso crítico, a refletirem sobre as coisas que lhes são propostas. É importante vermos isso na matemática. E ainda mais importante que dizer que a matemática é só para fazer conta. Não, vamos discutir os aspectos relacionados à matemática, fomentar cada vez mais discussões em sala de aula, para termos alunos cada vez mais críticos, alunos que não aceitem calados as coisas que lhes são propostas, que eles possam ver com criticidade o que apresentamos a ele. Não que surgindo apenas algumas situações outras, mas é sempre importante você pensar sobre isso. Enquanto professor, você está se formando professor de matemática. É importante você refletir sobre a sua prática, analisar os exemplos que você teve anteriormente e o que você quer ser enquanto professor. Verificar a importância da linguagem matemática e analisar que existem diversas possibilidades para resolver um mesmo problema. E também evidenciar a importância de resolver um problema de matemática. É importante você pensar sobre isso, sempre ter em mente essa questão da linguagem que permeou nossas discussões para o desenvolvimento do raciocínio lógico dos nossos alunos, para que eles vejam essas situações no seu cotidiano. Se você teve contato ao longo da disciplina com situações que podem surgir na sua prática, são situações que podem acontecer, são situações hipotéticas, mas que podem acontecer de uma forma diferenciada ou outra. Vimos também a prática de alguns professores, a professora Lilian, o professor André, nos vídeos de início e no final da nossa aula. Então, todos esses vídeos auxiliam a você a pensar, a refletir sobre a sua prática, a pensar em como você, futuro professor de matemática, pode estar agindo. Com a prática de outros professores, as discussões outras, nós podemos pensar em como faremos a nossa. Trazer coisas boas e pensar assim, não quero fazer isso, não, isso não dá certo. Mas a gente tem que ter a criticidade de analisar o que está certo, o que está errado, o que é importante sempre mudar. É importante estar aberto a diversas opiniões, aceitar e refletir sempre. Deitar na cabeça no travesseiro e pensar o que eu fiz hoje,
o que eu posso melhorar. E assim vai a nossa vida. Enquanto professores, nós sempre analisamos diversas situações, sempre estamos em estudo, né? Um estudo constante, contato com diversas realidades também, né? É importante a gente ter esse olhar para os nossos alunos. Então, muito obrigada, até a próxima. Olá! Estamos chegando à última unidade de mais uma prática pedagógica. Ao longo de nossos encontros, tivemos o acompanhamento da professora Lilian e do professor André. Observando esses educadores, podemos identificar algumas práticas que caracterizam uma boa atuação docente, mas eles também dividiram a opinião deles conosco sobre o que é ser um bom professor. Para eles, um bom professor faz um planejamento cuidadoso e antecipado da aula. Ele também conversa com colegas para trocar experiências, metodologias e estratégias. Ele conhece a fundo o conteúdo a ser ensinado aos alunos para entender a forma como pensam e os possíveis erros. Ele mantém uma avaliação constante a partir do plano de aula e dos objetivos de ensino. Ele também mostra aos alunos que a matemática está presente no cotidiano. E, por fim, o bom professor atua como mediador do conhecimento e não como detentor de estratégias. Cultivando essas características, o profissional da educação estará mais bem preparado para desenvolver o olhar lógico-matemático de seus alunos. Vamos conferir nos depoimentos dos professores convidados o momento em que eles compartilham essas visões conosco. Eu lembro enquanto professor lá no começo da minha carreira, de fato, o planejamento, eu lembro que era uma coisa precária, assim, para mim, né? E aí, acho que cabe ao professor correr atrás de informação, procurar curso, se capacitar para isso, mostrando uma sequência de como é que você monta um plano de aula, né? Você pegar lá um cronograma, detalhar lá dia a dia do teu ano, qual é a atividade que você pensa em trabalhar aqui, qual é a atividade que vem na sequência, que depende da anterior. Até porque realmente, se você começa a dar uma atividade para um aluno que de repente ele não tem subsídio para fazer, então já está mostrando que o teu planejamento está furado ali. Você está abordando um determinado conteúdo, mas previamente ele tinha que ter algum conhecimento ali que fosse base para que ele compreendesse o conteúdo posterior. Então, de fato, houve um problema sério no teu planejamento. Então, eu vejo que o professor, sim, ele precisa arrumar um tempo ali e organizar um esqueminha ali, passo a passo, monta lá um cronograma. E tem muitas escolas que pedem isso previamente. No começo do ano você já monte um cronograma semanal do que você vai dar, né? E isso é uma ideia inicial. Aí o professor ele vai executando e ao mesmo tempo ele vai revendo se dentro daquilo que estava sendo proposto ele está atingindo os objetivos dele. Se ele não está atingindo, aí ele vai ter que reparar e vai replanejar aquela ação, né? Que aí muitas vezes acontece, não tem como a gente dar continuidade nos conteúdos se a turma não está aprendendo, então não tem o menor sentido. Também quando você planeja uma avaliação, você vai lá, aplica essa avaliação, aí pega e os alunos te dão um retorno daquilo. Isso também está afetando diretamente o teu plano de aula. Então o plano de aula de fato é essencial para um bom andamento da aula, para você atingir seus objetivos, né? E também eu imagino que o planejando a aula já fica difícil, né? Muitas vezes a gente não vai dar conta. Agora, imagina sem planejar, aí é uma situação pior ainda. Para desenvolver o olhar lógico-matemático do aluno, é preciso que ele consiga observar as regularidades, os padrões e alcançar aquele objetivo daquela aula. Uma trajetória que se faz hoje é a partir do erro. Então, assim, para que o aluno ele consiga perceber através da tentativa e do erro onde é que ele vai chegar. Então, o aluno ele vai tentando, ele
pode errar, mas aí ele vai comparar o resultado, vai buscar a mediação do professor que mudou o papel, ele não é o detentor do conhecimento, ele é mediador desse conhecimento, e aí o professor vai ajudar a mediar toda a situação para que a partir dessas tentativas e desses erros, o aluno consiga chegar a ele nas definições e em toda a questão mesmo que ele precisa concluir. Os elementos básicos para o ensino da matemática, eu acredito que precisa ter uma boa explicação, eu acredito muito nisso. Procurar, tentar trazer o mais próximo possível do dia a dia dos alunos. É lógico que muitos conteúdos matemáticos a gente não consegue pegar uma aplicação prática de imediato, mas assim, é necessário ter uma explicação clara. Muitos educadores eu vejo falando assim, mas a explicação clara não basta para que o aluno entenda. Bom, mas uma coisa eu tenho certeza, a má explicação está fardada ao fracasso. Então, pelo menos uma boa explicação é uma possibilidade de que eles aprendam. Outra questão é se preparar previamente para uma atividade, né? Então, eu acho que é necessário sim um planejamento antecipado, né? Você pensar nos tipos de questões que você vai colocar, a maneira como você vai fazer. E isso também colabora bastante. Talvez também não ainda é o 100%, né, que você vai atingir o aluno, mas da mesma maneira como eu tinha falado anteriormente, sem planejar eu acho que tenho certeza, fica muito mais difícil. Se for possível, e aí também já é mais difícil, mas de tentar conversar com um outro colega da área, de repente passar atividade e ele conversar, né? Tem escolas que eu trabalhei que a gente tem um momento em que você troca ideia com o teu colega e você monta atividade juntos. Então isso é uma boa estratégia para ter uma aula melhor, né? A matemática é para todos. A matemática não é uma ação para eleitos, não é para quem tem uma facilidade, quem nasceu com aquele dom, né? Então, assim, a gente acredita no ensino para todos, que a matemática pode ser ensinada para todo mundo, que todo mundo pode aprender. Então, assim, o aluno gostar da matemática, eu acho que é um elemento básico e o professor pode proporcionar isso para o aluno. Não deixando ele com medo da matemática, desmistificando algumas coisas. Mas a questão de você perceber se o aluno de fato aprendeu, eu imagino que isso é o que estimula, né, a vida do professor. Se ficar lá, de fato, tentando explicar um conteúdo e poucos compreenderem aquilo, não vejo muito sentido, né? Aí não entendo que isso seria um professor. Lembre-se de que um dos elementos básicos do ensino dessa disciplina é garantir a transposição da matemática cotidiana, expressa em linguagem informal, para o saber formal e generalista da linguagem escolar. Para isso, é essencial cuidar da oralidade em sala de aula. Os enunciados de atividades e as avaliações devem dialogar com os contextos dos alunos para incentivar a aprendizagem da matemática. Sendo assim, é importante estruturar as práticas de ensino a partir de metodologias e estratégias que promovam uma aprendizagem significativa. Chegamos ao final de mais uma prática pedagógica. Eu espero que os vídeos tenham auxiliado você a perceber que a matemática está amplamente presente no meio social, que extrapola a sala de aula e que se manifesta como uma cultura plural. Bom trabalho e até a próxima!